Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão se é possível enriquecer investindo R$ 500 por mês. Isso mesmo, vamos analisar o que deve ser considerado para atingir algum target financeiro, né? Eu vou mostrar para vocês dois exemplos simulando esse investimento de R$ 500 por mês, mas variando outros parâmetros que são necessários, né, analisar para a gente poder fazer um plano financeiro e também o que a gente pode fazer para acelerar o processo. Né? Se vocês acharem que demora muito para atingir determinados valores, quais são os parâmetros que podem ser aceleradores, tá bom? Bom, e antes de começar, eu te convido a dar um like e se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito, que isso me ajuda muito, tá legal? Então, vamos para o vídeo. Bom, então, para a pergunta do tema desse vídeo, que é se é possível enriquecer investindo R$ 500, a resposta é depende. Parece uma resposta em cima do muro, né? Mas é realmente um depende, porque a gente precisa analisar vários parâmetros que influenciam no que é possível atingir, né, por quanto tempo e tudo mais. Então, essa reflexão que eu vou trazer aqui primeiro. Então, primeira coisa, o que significa enriquecer para você? Tá? Então, pega papel e caneta na mão e vamos fazer uma reflexão. Tá? O que significa enriquecer para você? Então, coloca um valor. Para mim, eu quero investir R$ 500 por mês para, sei lá, conseguir atingir em algum tempo 200 mil, 10 mil, 100 mil. Né? Qual que é o valor que para você é sinônimo de enriquecimento? Tá? Por quanto tempo, segundo, por quanto tempo pretende investir esse valor? Tá? Isso vai variar muito na idade, se você é mais jovem, se você está numa idade mais avançada. Por quantos anos você pretende investir esse valor de R$ 500 por mês? É 5 anos? É 10 anos? É 20 anos? Isso tudo faz diferença, né, no montante final que vai ser adquirido com esses investimentos, tá bom? Então, anotem aí por quanto tempo. O terceiro ponto é para que é este valor? Qual que é a razão de ter este valor? Na verdade, assim, tá em terceiro lugar, mas na verdade é o mais importante, é o alicerce, né? É o que nos faz mover. Então, se você não tem nem ideia, assim, às vezes te pergunto, você quer ser rico? A resposta de pronto é claro que eu quero ser rico. Mas assim, se te falar assim, o que você faria se ganhasse 10 milhões agora? Se você não tem resposta ou só dá a resposta vaga do tipo, vou comprar uma casa, um carro e tudo mais, assim, coisa que só é mais simples, assim, sem ter um valor significativo para vocês, é porque vocês nunca pararam para entender o que realmente é ter uma vida rica. Inclusive, eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu já gravei aqui no canal, falando sobre como é construir uma vida rica para você. O que é uma vida rica para você e não uma vida rica para os outros, para os olhos dos outros ou para atender a algum padrão da sociedade, tá bom? Então, assim, para cada pessoa, atingir um valor, colocar, né, um esforço para fazer esse investimento significa alguma coisa. Então, eu coloquei aqui, eu listei algumas coisas que podem ser para ter mais liberdade, para conseguir se aposentar, para poder comprar um bem, um imóvel, uma casa, para poder conseguir ajudar alguém, tá? Então, assim, o valor a ser atingido, por quanto tempo e o significado é particular de cada um. Então, escreva esse ponto, assim, para que seria esse valor, tá? E o quarto ponto, aí sim, depois de analisar todos esses pontos, é que a gente entra na questão dos investimentos, que vão ser como se fosse um fermento de bolo, né? Os ingredientes estão lá, mas ele vai ajudar a inchar.
né? E o que é importante, por que as perguntas anteriores são importantes até chegar em qual investimento escolher? Porque ele tem a ver aqui com a rentabilidade, com a liquidez e com o risco, tá? Então, por exemplo, se eu tenho mais tempo, eu posso me arriscar mais, né? Se é um dinheiro que eu não vou utilizar num tempo muito curto, para uma reserva de emergência e tudo mais, é um longo prazo, longuíssimo prazo, eu tenho chance de me arriscar mais, porque nas oscilações de uma renda variável, né, que sobe, desce, que tem mais riscos, se tiver momentos de baixa, eu tenho tempo de ter recuperação, né, do mercado e tudo mais. Então, o risco ele vai ser amenizado pelo tempo, mas isso vai depender muito de quanto tempo você vai continuar investindo. E a rentabilidade e risco, elas são totalmente inversamente proporcional. Então, maior risco, diretamente proporcionais, né, na verdade. Maior risco, maior possibilidade de rentabilidade, tá bom? E a liquidez também faz diferença com as questões anteriores. Porque se for algo que é de um curto prazo, eu tenho que ter mais liquidez. Né? Eu não vou poder colocar em investimentos que têm vencimentos longos de 10, 15, 20 anos. Agora, se for algo que é mais para o futuro, então eu posso ter uma liquidez reduzida, ou seja, eu posso acessar o dinheiro só lá para frente, eu não tenho a necessidade de acessar o dinheiro agora, tá bom? Por isso que é tão importante responder as 3 questões anteriores, que são, vamos voltar aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Para que é esse valor? Então escrevam aí no caderninho de vocês para que vocês querem investir esse valor por mês, né? O quanto, o valor que vocês querem atingir e por quanto tempo. E aí vamos ver o que vai acontecer, né, na análise. Então eu fiz 2 simulações, né, respondendo essas perguntas e vou mostrar para vocês quais são os rendimentos, os valores envolvidos ao final do tempo determinado, tá? Respondendo essas questões. Então vamos lá para a primeira simulação. A primeira simulação é a seguinte, ó, são exatamente as mesmas perguntas. O que significa enriquecer para você? Qual que é o valor? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei assim que a pessoa falou que quer ter R$ 500.000, R$ 500.000 em investimentos, tá bom? E por quanto tempo que ela pretende investir esse valor? Coloquei aqui 5 anos, tá? E qual que é a razão de ter esse valor? Qual que é o motivo? De conta que aqui a pessoa, ela está planejando impedir demissão do emprego atual. Ela não gosta do emprego atual, mas ela não vê possibilidade de mudar, então ela quer ficar no máximo mais 5 anos e está fazendo esse planinho para poder sair da empresa. Ela quer atingir R$ 500 e ela nunca começou a fazer nada. Ela está começando do absoluto zero e colocando esses R$ 500 por mês. Será que em 5 anos é possível fermentar R$ 500 por mês em R$ 500.000? E a resposta, gente, ó, tem a ver com isso daqui também, ó. A rentabilidade, a liquidez e o risco, ela foi assim direcionada de acordo com a razão, né, desse dinheiro para esse primeiro exemplo. Por quê? Ele está falando aqui que o dinheiro é para poder sair do emprego, ou seja, vai ser um dinheiro que está ligado com a sobrevivência dessa pessoa depois que ela sair. Então, esse dinheiro ela vai ter uma função de reserva de emergência, que vai ser utilizado para sustentar ela enquanto ela estiver numa transição de carreira, ou para até poder viver de renda desse valor, enfim. É um valor que ela precisa ter alta liquidez. Não vai poder ser um valor que, por exemplo, ao final de 5 anos, ela precisa utilizar o dinheiro e ele está preso, tá? Então, ela vai ter que ser investimentos de maiores liquidez e, com isso, a gente baixa um pouquinho o risco e um pouquinho a rentabilidade. O que será que vai acontecer? Será que vai ser possível? Com R$ 500 por mês em 5 anos, que é considerado um tempo
curto prazo, né, curto para médio prazo, mas para mim é curtíssimo prazo, será que é possível atingir meio milhão do nada, do zero? E a resposta, gente, é um não, tá? Gente, não existe almoço grátis, os investimentos, eles funcionam, mas eles precisam de tempo e de esforço para acontecer. Tá? Isso não quer dizer que ao final de 5 anos a pessoa não vai ter nada, mas é muito menos do que os meio milhão que ela espera, tá? Então, aqui nessa simulação, lembra que como a motivação dessa pessoa é para sair do emprego atual, então teria um caráter de reserva de emergência, eu coloquei aqui uma taxa, né, de juros do investimento em torno de 9%, que é um pouquinho acima da poupança. Tá? Porque, assim, não vai dar para arriscar muito, então provavelmente vai ter que ser num Tesouro Selic, em alguma coisa que renda 100% do CDI. E eu já considerando os próximos anos, eu estou colocando aqui na simulação 9%. Colocando o aporte mensal, né, desses 500, que é o tema desse vídeo, o quanto que a gente vai ter em 5 anos, que foi o tempo que a pessoa determinou nessa simulação 1, tá? Então, em um ano, investindo assim, R$ 500, ela vai conseguir juntar 6.243, sendo que disso, o esforço do dinheiro, o que rendeu sozinha, são somente esses R$ 41,10. Nossa, mas parece tão pouquinho. Gente, todo começo é difícil, tá? No começo, realmente, os rendimentos, eles vão te pagar uma balinha, vai começar a te pagar coisas muito baixinhas. E aqui, ó, já tá pagando, depois de um ano, um dia de iFood, praticamente. Mas eu te garanto que a longo prazo, essa bolinha aqui vai aumentando e isso daqui tende a crescer, tá bom? E 5 anos, quanto que essa pessoa teria acumulado? Então, ela não vai ter esses milhão, né, de reais. Ela vai ter em torno de 37.366, com rendimentos, né, mensais de 263. Então, assim, ó, em 5 anos já cresceu bastante o que o dinheiro vai crescendo sozinho, tá bom? Então, assim, qual que é a mensagem dessa simulação 1? Às vezes, a alta expectativa num curto espaço de tempo faz as pessoas desanimarem e desistirem dos investimentos. Esse todo caminho, ele é difícil, é como se fosse um primeiro degrau, e esse primeiro degrau, ele é alto, ele dá trabalho. Então, assim, ó, isso daqui é como se você estivesse dando muito trabalho para fazer a primeira bolinha, e essa bolinha, ela vai crescendo com o tempo. Só que, assim, a gente precisa respeitar o tempo. E uma das coisas que é mais importante é a frequência, né? A disciplina com esses aportes mensais. Então, isso daqui, ao longo dos anos, ele tem um efeito transformador. Mas, realmente, a mensagem que eu quis trazer aqui é de curto prazo, assim, para o mundo dos investimentos, 5 anos, para quem não tem absolutamente nada, às vezes pode desanimar com o resultado a um curto prazo, porque hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, é tudo muito rápido, é tudo muito, né? Ai, não gostei, muda e tudo mais. Então, um ano já é considerado muito tempo e 5 anos também. Mas, gente, esse tempo aqui passa num piscar de olho. E se você nunca começar, vai chegar lá na frente, a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é vocês terem se arrependido de não terem começado antes. Isso daqui, assim, ó, o arrependimento de não ter começado antes é a fala de 100% dos meus alunos. Todos eles, quando começam a entender a dinâmica do dinheiro e dos juros compostos, a única coisa que eles falam, nossa, por que eu não comecei antes, tá? Então, assim, a primeira impressão é uma mensagem meio desanimadora, mas na verdade eu quis trazer aqui um choque de realidade, principalmente para o pessoal que acha que é tudo muito fácil. E outra coisa, um alerta que eu quis trazer aqui, ó, é porque isso, como pode trazer um desânimo, não vou atingir o que eu quero, esse montante todo em pouco tempo, isso leva as pessoas a caírem em falsas promessas, a caírem em promessas de dinheiro rápido e fácil, a caírem em pirâmides financeiras que prometem realmente, ó,
R$ 500 você vai ter meio milhão em pouquíssimo tempo, em até 1 ano. E aí, gente, assim, não vai dar certo. É a certeza de você jogar dinheiro fora, de você ser enganado, de você ser mais um nessas estatísticas de fraudes. E eu te convido também a assistir um vídeo que eu gravei sobre, inclusive, fraudes financeiras, o quanto que isso tem sido comum. Tá? E um dos motivos é justamente esse, são as falsas expectativas com relação ao tempo e ao esforço, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer sobre investir R$ 500 e se é possível atingir essa primeira simulação de meio milhão. Então, nesse caso, não, não é. E o principal, cuidado com as falsas promessas. Mas vamos pensar numa simulação assim um pouquinho diferente, totalmente diferente? Então vamos lá. Ó. Simulação 2. Então, o que é considerado nessa simulação 2, tá? Para essa outra pessoa, é uma pessoa totalmente diferente, já tem um outro nível de educação financeira. Então, ó, ela já quer investimentos em uma ordem até maior do que aqueles 500 mil. Ela quer enriquecer e para ela enriquecer significa ter em torno de 2 milhões em investimentos, tá? E isso daqui pode ser realmente um enriquecimento para muita gente, né? Muito zero aqui, né? Então, isso pode ser realmente um enriquecimento para muita gente. E, segundo ponto, por quanto tempo se pretende investir esse valor? Esse caso aqui, a pessoa já tem um pouquinho de consciência, ela sabe, né, o impacto dos juros compostos e tudo mais, então ela está colocando aqui que ela vai investir R$ 500 por 40 anos, tá? Pensa que é 40 anos, mas são R$ 500. Não é um valor ultra absurdo, não é um valor muito pequeno, mas é um valor razoável, tá bom? Terceiro ponto, que é a razão, né? Qual que é a razão de ter esse valor investido? Para essa pessoa, ela quer ter liberdade financeira, ela quer viver de renda. Então, ela está fazendo já um plano de longo prazo. Ela quer ter um montante de dinheiro a ponto desse montante de dinheiro crescer todo mês e esse crescimento mensal pagar as despesas mensais dela a ponto dela ficar tranquila, olha, independente do que acontecer, se eu vou conseguir ter aposentadoria do INSS ou não, se eu tiver alguma doença quando eu estiver mais velho, independente disso, eu vou ter essa renda e essa renda vai me sustentar. Então, já é um pensamento mais conservador de longo prazo. E olha que é bem mais dinheiro, hein, gente? Ó, na primeira simulação são R$ 500 mil. Aqui a gente está falando em 2 milhões. Então a gente já está falando de uma pessoa que quer ser milionário, multimilionário. Será que é possível atingir esse valor? E aí, aqui, ó, com relação aos investimentos, o que acontece? Como tem essa questão, né, essa razão de ser longo prazo, então a gente pode ter essa parte aqui, ó, mais aberta. Eu posso ter uma carteira mais diversificada, com mais riscos e uma possibilidade de ter uma rentabilidade maior. Tá? E como o prazo é de 40 anos, então eu vou colocando esses R$ 500 em diversos investimentos e podem ser que tenham investimentos que tenham menos liquidez, que tenham vencimentos de mais longo prazo, né, 2050, enfim, mas que podem ter uma rentabilidade maior. Será que é possível atingir 2 milhões de reais investindo somente R$ 500 por mês? E a resposta é sim, é possível sim, tá? Aqui, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é o efeito do tempo e da disciplina dos aportes mensais ao longo do tempo, tá? Se você não tem absolutamente nada e nunca pensou que poderia ser um multimilionário, é isso daqui que eu quero te mostrar. É possível. Vai ser fácil? Vai ser rápido? A resposta é não. É possível? Com certeza. E o que você precisa ter? A disciplina do aporte mensal, então ser fiel com esse aporte mensal, porque é muito tempo, né, para ir juntando e aumentando aqui a bolinha. E
ter a paciência do prazo. Então, lembra que eu falei para vocês que hoje 5 anos é considerado longo prazo? O pessoal está tão assim, é muita informação, é tudo muito rápido, é tudo muito imediato, é tudo muito fast food, eu quero comer alguma coisa, é só colocar no aplicativo, eu quero um carro, é só colocar no aplicativo, eu quero um filme agora, é só passar, não gostei desse filme, troca de filme, troca de streaming. Então, hoje, a gente está vivendo numa era de muita informação e de muita rapidez de informação. Com isso, o tempo também ele começa a ser subestimado. Então, 1 ano, o pessoal já acha que é muito. E quer milagres em pouco tempo. 5 anos, nossa, é uma década. Né? De tão rápido que está o nosso tempo, as coisas que a gente está fazendo. Só que aí, o que está acontecendo? A pessoa desanima com aqueles 5 anos e nunca começa. Só que aí ela nunca vai ter a possibilidade disso daqui. Tá? Então, quem tem disciplina e paciência vai conseguir alcançar ao longo do tempo valores que ela nunca imaginou. E por ser um prazo mais longo, como eu falei, né, pode ter menos liquidez, mais rentabilidade, mais riscos. Então, eu coloquei até aqui uma taxa não muito mais alta do que a anterior, então eu coloquei em torno de 10%. E essa porcentagem, vocês vão aumentando conforme vai aumentando a educação financeira de vocês, conforme vocês vão entendendo melhor os ativos financeiros disponíveis. Então, conforme vai se investindo em educação financeira, em conhecimento real, isso daqui tende a crescer. Então, eu fui ultra conservadora aqui, mas pode ser um crescimento de maneira segura, que não seja fraudulenta, que não seja caindo em pirâmide financeira. Você sabendo aonde está colocando o investimento do seu futuro. Então, de uma maneira muito inteligente, mas com esforço. Tem que estudar, tem que correr atrás, tá? Então, aqui tem a possibilidade de aumentar. E aí, vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. Então, em 1 ano, né, aqui é os 6.200, em 10 anos, vamos ver o que acontece. Eu já atingi, para quem não tem nada, absolutamente nada, colocar R$ 500 por mês, em 10 anos ela vai ter R$ 100.000 praticamente. E um rendimento mensal de R$ 786. Então, já dá para pagar muita conta com esse valor aqui. Vamos para baixo aqui, ó, em 20 anos. Nossa, 20 anos, tanto tempo, né? O que acontece, ó? Em 20 anos, teria com apenas R$ 500, 359 mil e rendimentos de R$ 2.8 mil por mês. Imagina esse dinheiro crescendo todo mês na sua conta, sozinho. É o dinheiro fermentando sozinho a seu favor. É isso que acontece com o tempo. Isso daqui é a mágica dos juros compostos, tá? Em 30 anos, ó, tá batendo aqui quase 1 milhão. O que eu quero mostrar para vocês é com apenas R$ 500. E aqui eu não coloquei nenhuma adequação de inflação, é o mesmo valor, é os R$ 500. E olha aqui, ó, quase R$ 1 milhão em investimentos. E qual que é o rendimento? 7.300. Em 30 anos, ó, muita gente consegue viver com esse valor aqui. Pode ser o custo de vida de muita família isso daqui, tá bom? E em 40 anos, que era o target desse exemplo aqui, olha quanto que ele vai ter. E o target era se consegue chegar nos 2 milhões, e a resposta foi sim. Olha aqui quanto que eles vão ter. 2.517.000 a uma taxa de 10% ao ano, com um aporte de R$ 500. E olha só que delícia o rendimento. Quase R$ 20.000 por mês o seu dinheiro trabalhando sozinho. Dá para viver com R$ 20.000? Eu acho que dá para viver bem, viu? Sabendo ter um custo de vida bacana, entendendo o que é realmente importante. Por isso que eu acho bacana vocês assistirem o vídeo da Como Construir a Vida Rica, porque aí vocês vão começarem a refletir o que é realmente importante para vocês, não ficar
né, sendo dublê de rico e vivendo para os outros, tendo coisas só para mostrar status para os outros, e sim viver de acordo com os seus reais valores. Olha só, em 40 anos ele vai ter um rendimento que era o foco dele, de viver de renda, de quase 20 mil reais por mês. Ah, mas assim, 40 anos é muito tempo. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para acelerar esse processo? Só tem duas variáveis que podem acelerar esse processo. A primeira que eu já citei um pouquinho, que é aumentar essa taxa aqui ao ano. Como que você consegue aumentar essa taxa ao ano? É com conhecimento. Não existe fórmula mágica, não existe investimento mágico, é através de conhecimento em ativos financeiros e diversificação. Que aí você tem como se fosse um prato colorido, a Luciana Seabra que fala assim, é como se você tivesse um prato colorido de investimentos no qual, ao longo do tempo, você pode ter rendimentos maiores, tá bom? E qual que é uma outra forma de eu acelerar, né, o patrimônio, de eu conseguir crescer mais rapidamente? A segunda forma é aqui, gente, é com os aportes mensais, é mudando os aportes. Então, estudando mais, conseguindo aumentar o seu valor, conseguindo trabalhar mais e aumentando os aportes. Vamos ver o que acontece mudando esses aportes? Então, ó, simulação com aportes maiores. Vamos ver, acima de 500 mil, o que acontece se eu aumentar os meus aportes durante todos esses anos? Vamos começar aqui, ó, de 500 reais por mês para 1.000 reais por mês. Olha só, em 30 anos já teria 1,8. Na simulação anterior de 500, a gente estava em menos de 1 milhão. Aqui já está batendo quase os 2 milhões, dobrando o valor dos aportes por mês, tá? E, ó, em 30 anos já dá para viver bem com 14,7 mil por mês, hein? Em 40 anos, que é o tempo da simulação 2, só que com a parte maior, olha só, 5 milhões, investindo 1.000 reais por mês. E aí tendo uma renda mensal de 40 mil reais. Delícia, né? Vamos ver. Ai, vou me esforçar bastante, vou colocar mais grana ao longo desse tempo. Vamos ver o que acontece? Aqui, ó. Vou pular até os primeiros anos, mas ó, em 20 anos já é possível atingir o primeiro milhão. E lembrando, gente, que eu fiz essa simulação partindo do absoluto zero, partindo do princípio que você não tem nada guardado. Então, seria começar a partir de hoje. Então, se você acha, assim, por exemplo, eu já tenho 40 anos, para que eu vou começar a investir? Não tem mais o que fazer? Não se iluda, não se engana. 40 anos, daqui a 20 anos você vai ter 60. Os 60 de hoje, gente, é jovem. Eu vejo pessoas de 60 anos, né, malhando melhor que eu. Então, assim, a qualidade de vida, a gente tem um acesso a melhor qualidade de vida, a mais recursos. Então, se você acha que você vai morrer cedo e que isso não precisa, você se engana. A chance de você chegar a uns 60, 70, 80 anos e com uma saúde ainda boa é muito alta. Você não vai esperar chegar lá na frente você com saúde, mas não ter um centavo para te sustentar, ou pior, ter que ficar mendigando o INSS, que talvez nem vai te pagar, e a migalha que ele te pagar não vai conseguir nem pagar as suas contas, tá? Então não espera. Na dúvida, coloca. Não tenho os 500 reais, coloca o que tiver. Não tem 1.000 reais, coloca o que tiver, mas começa. Gente, não esperem, não seja como 100% dos meus alunos que se arrependeram de não ter começado antes. E olha que eu tenho alunos de todas as idades, desde os mais jovens. Teve um menino de 18 anos que ele falou: nossa, por que eu não comecei antes? Eu juro para vocês, é isso. Quando você entende a dinâmica, a única coisa que você quer é começar cedo, tá bom? Então, olha só, aqui, ó, com R$ 1.500, 1 milhão. Em 30 anos, 2,7, 22 mil de renda. E em 40 anos, 7,5, nossa senhora, 60 mil de renda. É bastante grana, né, gente? Olha que delícia, R$ 1.500 por mês por 40 anos. Então, ó, não se iluda. Você que é jovem,
Aqui, ó, você que só tem 20 anos, ó, com 60, se você começar agora com 60 anos, olha a possibilidade que você pode ter. Ah, mas meus pais não têm isso, meus pais nunca fizeram isso. É porque eles nunca começaram. Então começa você, tá? Não espere ser outra geração de filhos que não tenha prosperidade financeira. Isso é educação financeira inicial, mas que não é mostrada, que não é ensinada, infelizmente. Tá bom? Então, vamos lá. R$ 2.000 por mês. Se você tiver essas possibilidades aqui, vamos ver o que acontece. Ó, em 20 anos, 1,4, ó, de 1 vai para 1,4, em 30 vai para 3,7, em 40, 10, meu Deus, 10 milhões em 40 anos, olha que delícia. E 80 mil de rendimentos por mês. E se você tiver a possibilidade de colocar R$ 2.500 por mês, são esses os valores possíveis de ser atingidos. Então, ó, em 30 anos, 4,6 e em 40 anos, 12,5 milhões, quase R$ 100.000 por mês. Dá para viver bem, né, com esse rendimento por mês. Isso daqui, gente, não sei se eu deixei claro, mas isso daqui é o dinheiro trabalhando sozinho para vocês, sem vocês fazerem nenhum esforço. O esforço que vocês estão fazendo é de colocar os 2.500. E aqui, ó, ao longo do tempo, é isso que você está sendo agraciado pela sua disciplina e pelo seu esforço. Então, você está juntando aqui esse comecinho, é difícil, mas ao longo do tempo, essa é a resposta que o seu dinheiro pode trazer para você. Se você investir em disciplina, se você investir nos aportes, se você investir em educação, tá bom? Gente, essa mensagem que eu queria trazer desse slide é o seguinte: não, assim, tem a possibilidade de investir mais? Faça isso. Olha o efeito do valor dos aportes ao longo do tempo. Então, assim, quanto mais vocês conseguirem investir para o futuro de vocês, mais o futuro vai retribuir para vocês. Então, analisem o que vale realmente a pena ser gasto hoje e analise qual é a vida que você quer ter no futuro, tá bom? E qual que é a conclusão, né, da aula de hoje que eu queria trazer para vocês? Primeiro ponto aqui, ó, isso aqui é o que eu falei já durante a aula e eu quero reforçar. Não superestime o curto prazo e não subestime o longo prazo. Tá? No mundo das finanças não existe almoço grátis, não existe milagres financeiros, mas existe recompensa pelo seu esforço. Não tenha dúvida disso. Se vocês têm dúvida do que eu estou falando, eu peço que vocês estudem o livro Psicologia Financeira, que vocês estudem a história de grandes multibilionários como o Luiz Barsi, como o Warren Buffett, ambos de cabelos bem branquinhos, mas como que eles começaram, da onde que eles saíram e aonde que eles estão hoje, tá? Esse daqui é a maior prova dessa questão de tempo. Busquem aumentar os aportes para o seu investimento. Então, reenfatizando o último slide, quanto mais você conseguir fazer de aporte, é melhor. E, mas é difícil conseguir ter R$ 500, como que eu vou ter R$ 1.000, 1.500? Se hoje no seu emprego atual você tem um salário fixo e você não consegue, primeira coisa, tenta aumentar o seu conhecimento para aumentar o seu salário. Se você está estagnado lá durante muito tempo, talvez falte você entregar algo a mais. E eu falo isso por conhecimento de causa. Por anos eu fiquei estagnada, mas eu tinha exatamente o que eu merecia. Eu entregava a média e eu recebia a média. A partir do momento que eu comecei a investir em conhecimento, em liderança, em poder ser uma profissional melhor, a poder entregar mais, e não era focando no salário, era focando no meu desenvolvimento pessoal, aquilo era conhecimento para mim. Naturalmente as coisas foram acontecendo, tá bom? Outra coisa que eu quero reenfatizar com vocês é a questão: faça renda extra, aproveite bem o tempo de vocês. Se você tem saúde, se você tem algum tipo de conhecimento, se tem alguma habilidade, se você sabe falar,
faça renda extra. Ó, vou dar uns exemplos aqui do que eu fazia, tá? Nossa, essa parte aqui dá um curso só comigo, de tanta coisa que eu já fiz. Mas algumas coisas que eu já fiz foi vender semijoias, vender cosméticos, vender coisas que estavam paradas dentro de casa, vender roupa. Eu já vendi de tudo, gente, fazendo pequenas rendas extras. E isso ajuda muito. Não é uma questão só do dinheiro, é até uma questão de consciência financeira. Dá muito trabalho conseguir um lucro vendendo batom. Eu lembro que para cada batom que eu vendia, eu ganhava um lucro de R$ 3. E era uma energia muito grande. Então eu falo, poxa vida, para conquistar esses R$ 3 demorou tanto. Aí eu vou ficar jogando dinheiro fora à toa em qualquer lugar? Aí não. Então eu começava a refletir melhor. Poxa, eu vou para algum lugar, tem alguma coisa que eu posso não consumir? Eu posso consumir antes, consumir depois? Então esse tipo de reflexão vai fazer muita diferença quando você começar a olhar para o seu dinheiro de uma maneira diferente. E quando eu falo aqui, gente, não é com avareza, não é sendo mão de vaca, não é olhando para a pessoa e não ajudando, não tem nada a ver com isso, é pelo contrário. É você ver o verdadeiro valor do dinheiro para as coisas que são valores para você. Então, se, por exemplo, ajudar alguém tem valor para você, quanto mais você tem, mais você pode ajudar. Então, começar a mudar um pouquinho a mentalidade com relação ao dinheiro, tirar um pouquinho dessa questão de status, de parecer ser e realmente ser a pessoa que você é com os reais valores, tá bom? Cuidado com essas falsas promessas, tá? Porque eu insisto na tecla de conhecimento. O conhecimento vai te livrar você a cair dessas fraudes financeiras, dessas promessas de dinheiro rápido e fácil, de querer ter as coisas, um valor muito alto em pouco tempo. Não se iludam, trabalhem, invistam em conhecimento, invistam em você, tá? E aqui, ó, reforçando já o que eu tô falando, aumente seu conhecimento em educação financeira. Gente, a gente usa o dinheiro para tudo, tudo está relacionado com dinheiro. Tá? E quanto mais conhecimento tem, pode ter certeza, menos avarento você vai ser, menos focado em status e mais focado em valores, em coisas que fazem sentido para vocês. Você entender a dinâmica de como funcionam os investimentos, o esforço e tudo mais, aí fazer você ter uma postura diferente com relação às suas escolhas. Então, assim, isso daqui é um investimento de vida. O dinheiro é utilizado para qualquer coisa, em qualquer lugar. Inclusive, se você quer ajudar mais alguém, é através do dinheiro, é através de alguma coisa, é através do seu tempo que custa dinheiro. Então, assim, entenda, conheça, aumente o seu conhecimento em educação financeira, que isso vai mudar a tua vida. Gente, então esse era o recadinho final, tá? Muito obrigada. Aprenda a investir, a ser independente, a construir o caminho da sua própria liberdade. Tá? Esses são os recadinhos que eu sempre deixo para vocês. Não seja dependente de governos ou sistemas. Faça aportes, invista em você mesmo para o seu futuro e estude sempre. Isso daqui é um investimento para sua vida. O conhecimento é a única coisa que não pode ser retirado de vocês. Isso daqui faz parte, assim, pensa sempre que é um investimento para a vida, para sempre, para vocês, e ninguém vai poder tirar de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, eu te convido a curtir e compartilhar e inscrever